Salve, salve, nação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, que dia maravilhoso, né? Mengão na final. Agora só aguardando quem vai chegar na final para disputar com o Mengão, né? E aí, quem você prefere? Palmeiras ou LDU? Venha quem vier, o Mengão vai estar pronto, né? Com certeza. Felipe Luiz ontem usou a estratégia que dava para usar, né? A gente com um homem a menos no segundo tempo, né? E aí o negócio foi segurar lá atrás e esperar uma bola perdida, né? Pra tentar fazer o gol, mas o importante ontem era chegar na final. O Flamengo conseguiu o objetivo. Agora é só esperar o jogo de hoje para saber quem vai ser o próximo finalista, né? Separei um corte aqui do programa News Sport, do canal UOL, repercutindo aqui o que foi esse jogo, né? Vamos ver o que eles têm a falar aqui. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Bora pro vídeo. Muito bom dia, está no ar o All News Sport desta quinta-feira. Hoje é dia 30 de outubro e ontem em Avejaneda o Flamengo escreveu uma página heróica da sua história. Está na final da Libertadores, suportou pressão, suportou uma arbitragem que expulsou o Plata, conseguiu segurar o Racing com 1 a menos, com grande atuação do Rossi, com grande atuação do time também, time que jogou com alma, e o Flamengo é o primeiro finalista da Copa Libertadores, é a sua 4ª final de Libertadores em 7 anos, e ouso dizer que ninguém na história do futebol brasileiro conseguiu esse feito em tão pouco tempo. Nem mesmo o Santos do Pelé, daqueles tempos, do Pelé e tudo mais. É um feito espetacular que o Flamengo alcança, chegando à sua 4ª final. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, porque tivemos representantes lá em Avejaneda para acompanhar tudo. E hoje tem a possibilidade de outro brasileiro estar na final. O Palmeiras enfrenta a LDU, tem uma montanha gigantesca para subir, porque está perdendo o confronto por 3 a 0, mas o jogo é no Allianz Parque. A torcida fez festa ontem na porta do estádio para apoiar o time. Será que dá para o Verdão? O Abel está falando em noite mágica. Vamos ver se vai ser mesmo uma noite mágica, que aí seria mais uma final brasileira. E aí também o Palmeiras chegaria a mais uma final de Libertadores, feito nunca alcançado também por time brasileiro, exceto o Flamengo, que já está lá pela sua 4ª final em 7 anos. É um número que eu não sei se alguém vai conseguir chegar perto disso. Eu estou muito bem acompanhado de Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor, Eduardo Tironi. Walter Casagrande Júnior e hoje, direto de Avejaneda, depois de ter visto tudo o que viu, Mauro César Pereira, bom dia. Bom dia, Tironi. Muito bem. Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, perguntando sobre o jogo de hoje. Quem passa para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores? Passa a LDU nos 90 minutos? Passa o Palmeiras nos 90 minutos? Passa a LDU nos pênaltis ou passa o Palmeiras nos pênaltis? Enquanto você vota aí e nos dá likes e fica falando qual que é a relíquia do rock do casão de hoje, a gente vai para um breve intervalo na TV e já voltamos, mas eu fico aqui conversando com vocês no chat do YouTube. Já voltamos. Muito bem. Galera já tá mandando mensagens aqui pra gente. Cadê? Vamos lá. Muitos rubro-negros aqui exaltando o que fez o Flamengo ontem em Avejaneda, e foi espetacular mesmo. Nem dormi ainda, diz aqui o Rael de Souza. Nem o Mauro tá trabalhando Estou até agora. acordado, pois trabalhei a noite passada. Tá? E viu o jogo e tudo. Mauro também tá praticamente acordado. Não, praticamente não, ele está acordado, praticamente virado. Claro que ele tá acordado, tá praticamente virado, Mauro. A noite foi longa aí, com trabalho e tudo mais. É cara dele. Ah, sim. Eu dormi quase 5 da manhã. Cheguei aqui tarde, até sair de lá do estádio. Foi demorado. Sensacional. E, bom, daqui a pouco o Mauro vai mostrar também, tem vídeos aí da festa espetacular. O Racing foi eliminado, beleza, tal, mas foi uma festa... Daqui a pouco a Conmebol vai pegar essas imagens e vai assim, olha o que é a Conmebol. Agora vai multar o Racing porque fez isso, não é, Arnaldo? Essa é o protocolo quebrado, ainda bem, para alguns times. Às vezes dá até perda de mando, jogo sem torcida no campeonato seguinte, mas é isso. As imagens de promoção da Libertadores normalmente contam com essas situações e foi lindo mesmo
recepção aos times no cilindro. O jogo atrasou não por conta disso, atrasou um pouquinho por conta disso, mas pelo atraso na chegada do ônibus do Flamengo, né? Lembrou um pouco, de certa forma, no Beira-Rio, Internacional e Flamengo, também nessa Libertadores, com um clima, né, de recepção. Aquela vez foi outra coisa, foi aquele papel picado e tudo mais que não saía do campo, o jogo começou atrasado. Mas nas duas vezes o Flamengo se deu bem, inclusive com comportamento dentro de campo, tanto no Beira-Rio quanto lá no cilindro. O Nunes Silva fala que é uma classificação de campeão, realmente. E o Leonardo BNK fala, agradecemos aos fogos vermelhos do Racing para homenagear o Flamengo. Então. Teve isso, fogos vermelhos, amarelos. É uma festa realmente inacreditável. A Ju Nascimento pergunta em qual TV canal passa esse programa. Estamos em várias operadoras, minha querida Ju Nascimento. Então é só você procurar aí na sua operadora, que muito provavelmente, ó, tá passando aqui embaixo, ó. Tá passando um lettering ali para você ver os canais que você pode assistir. O canal UOL, que está completando 1 ano. Parabéns para nós. Daniel Peçanha, alguém estava com medo do Racing? Tinha uma questão, né, Casão? Tava todo mundo meio, será que vai? Era difícil, era um jogo complicado. A gente vai falar mais sobre isso, mas você pode dar um plá. Não, ia jogar uma partida num estádio que um time não vai para a final há 300 anos, só perdeu de 1-0 no Maracanã. A expectativa era mesmo de uma pressão gigantesca, só que eu acho um detalhe, cara. A expulsão do Plata, é claro que dificultou o Flamengo, ficou com 10, teve que correr todo mundo mais, o caramba. Mas foi muito ruim pro Racing, porque forçou o jogo para criatividade. Passou o jogo, o Racing teve que tentar ter criatividade. E aí ficou nítido a falta de criatividade e a diferença técnica de um time para o outro. Porque enquanto estava com 11 contra 11, o Flamengo estava espaçado. Então aquelas esticadas ainda pegava a defesa do Flamengo meio desprevenida. Quando o Plata foi expulso e ficou 5, 3 e o Bruno Henrique correndo para todo lado, eles não acharam espaço porque eles não têm criatividade. É um time com deficiência de criatividade e de técnica. Aí choveu cruzamento na área. É claro, você cruza 300 bolas na área, uma ou outra vai sobrar para alguém bater. Mas não foi nenhuma jogada limpa, trabalhada, envolvendo a defesa do Flamengo. O Flamengo foi muito bem nessa questão. Voltou? Voltou, Casão. O Casão estava falando sobre a questão da expulsão. Como a expulsão, por incrível que pareça, claro que fez o Flamengo ser pressionado, mas fez com que o Racing precisasse ter a criatividade e aí sobrou o Flamengo nessa hora. O jogo mudou, né? O jogo mudou. Boa, Casão. O jogo passou para a técnica. O jogo passou para a técnica e para a criatividade do Racing. O Flamengo não. Se fechou, tinha que cortar a bola. Cruzamento e cortar e talvez arriscar um contra-ataque que quase sobrou para o Bruno Henrique. Mas o Racing teve que entrar num campo de jogo completamente diferente, completamente oposto ao que o time tem de bom, que é criar jogadas, uma tabela, uma infiltração, tentar quebrar aquela linha de 5, mas partindo para driblings, forçar uma jogada mais perigosa dentro da área para sofrer um pênalti. E não, cruzou 300 bolas, porque é isso que o Racing pode fazer. E como eu falei, você cruza 300 bolas na área, uma hora ou outra ela sobra. E quando sobrou, apareceu o Rossi, que defendeu todas as bolas que o Racing conseguiu jogar na direção do gol. Nenhuma assim, limpa, nenhuma o cara chutou onde quis, aquela coisa. Aquele penúltimo chute que o cara virou dentro da área sozinho e chutou pra cima, você ali mostra a falta de técnica daquele jogador. Cara, ali você dá uma pancada pra baixo, o goleiro não vai pegar nunca. Não, ele bateu no meio da bola, ela foi lá em cima. A meio metro, 1 metro de diferença do gol do Flamengo, sem ninguém na frente. Só o Rossi estava na frente dele. E ele bateu no alto, onde o goleiro tem a chance de mexer os braços e pegar. No chão, não dava tempo. Ô Mauro César Pereira, você está em Avejaneda ainda, como disse você mesmo, foi dormir às 5 da manhã por conta de tudo que aconteceu, classificação e tudo mais. Queria que você desse aquele panorama geral. Eu resumo em uma palavra, foi uma mistura de superioridade técnica do Flamengo e de alma. O Flamengo Banana, lá que estavam falando lá contra o Fortaleza, está sepultado, pelo menos até agora.
Que classificação do Flamengo. Bom dia, de novo. Bom dia de novo. Eu, na verdade, estou em Buenos Aires, né? Ah, sim. A Avejaneda é aqui do lado. Daqui onde eu estou bem na área central da cidade, são 8 quilômetros. 7,5, 8 quilômetros, pertinho. Ó, isso aqui, ó, essa varetinha aqui, é isso aqui que faz aquele show todo, tá? Os torcedores, quase todos eles, com esse Candela 30 Luzes. 30 luzes, quer dizer, são 30 disparos luminosos. Cara, eu estava numa posição na cabine, muito perto da torcida ali, daquela geralzinha que tem ali, acima deles, né? E vi de perto o pessoal manuseando isso, não vi ninguém correr nenhum risco, sabe? Pode ser que alguém tenha se machucado em algum momento, sei lá. Mas não tem nenhum risco, não vi nenhum risco. É um espetáculo sensacional e que aparentemente é uma coisa que não parece ser perigosa. Talvez esses outros aí esses mais bonitos, né? Esses mais que vão mais alto, tem algum efeito diferente, sei lá. A Conmebol deveria reavaliar isso aí, né? E ontem havia uma certa insegurança, segundo os colegas aqui da imprensa da Argentina, de fazer essa festa de novo, porque ano passado o torcedor do Racing fez isso contra o... Tá vendo as varetinhas ali? Sim. E essa posição onde eu estava, eu fiz o vídeo dali, bem perto da torcida. Então, ano passado o Racing fez isso no jogo contra o Corinthians, na Sul-Americana, e pegou um jogo sem público, né, contra o Bucaramanga, na fase de grupos. E o Peñarol pegou 3 jogos sem torcida, porque era reincidente. Então havia uma certa dúvida se fariam ou não, mas acabaram fazendo. Mas não de nada adiantou ao final, porque inclusive a torcida do Racing ontem ficou bem aquém do que, pelo menos que eu conheço bem, né, do que foi em outras ocasiões. E o Flamengo dominou o jogo, né, gente? Primeiro tempo já poderia ter feito 1-0. O Racing teve uma chance com o Conec cabeceando e o Rossi defendendo, e um chute de longa distância que a bola caiu sobre o gol. E depois, no segundo tempo, quando o Racing pressionou mais, até a expulsão com 11 minutos, o Racing estava dominando, pressionando, o jogo estava num momento um pouco delicado do Flamengo, e veio a expulsão, e aí o Flamengo assumiu essa postura defensiva, e aí essa foi a cabeçada. Foi a única chance claríssima do Racing no primeiro tempo, até o chute do Vieto no final, que o Rossi defendeu já nos acréscimos. O Racing é um time que tem bons jogadores, mas é um time treinado por ele tem um técnico que é um cara muito old school, muito, sabe, métodos muito antigos. Só que ele ganhou títulos e foi à final desse jeito. Mas é basicamente bola longa, chutão, não tem muita coisa, sabe? Os jogadores, repito, são bons, esse time poderia ser treinado de outra forma, mas não é. Então o Felipe Luiz foi muito feliz realmente, como o Casão disse aí, quando mais do que nunca deu a bola para o Racing, fechou o time, como ele tinha feito contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, quando o Bruno Henrique foi expulso com 27 minutos do primeiro tempo, né? Dessa vez até a expulsão foi já no segundo tempo, embora cedo, uma expulsão que até agora não consegui entender o porquê. Aí está aí o Costas, que fica ali dando chilique, reclamando o jogo inteiro, mas tem ideias muito rasas sobre futebol. E aí o Flamengo pôde administrar essa vitória no confronto, no conjunto dos dois jogos, né? Teve essa chance do Arrascaeta, teve aquela outra do Plata, que a bola passou diante dele. O Flamengo tinha criado oportunidade para vencer o jogo já no primeiro tempo, né? E aí vem a expulsão. Ele vai, depois, o Rojo, que é um jogador experiente, ele vai fazer ali uma catimba e tal, e o Plata dá um tapa nele, sai daqui, vai para lá. E o Piero Mazza puxa o cartão vermelho direto, não foi no VAR, não foi chamado no VAR, não deu para entender. Eu achei a expulsão um negócio absolutamente inexplicável. Agora, teve um ponto importante. Estranho isso, ele não ter sido chamado no VAR, né? Na classificação do Flamengo, que o próprio Flamengo criou uma imagem que foi muito explorada aqui antes do jogo pela imprensa e pela torcida argentina, que é a imagem de um time pecho frio, um time sem alma, um time sem raça. As pessoas falavam, o Flamengo, o time é muito bom tecnicamente, os jogadores são ótimos, mas é um time que não grita, não fala, não luta e tal. E realmente, contra o Central Córdoba na fase de grupos, o Flamengo foi esse time. E contra o Estudiantes em La Plata, quando perdeu por 1-0 e ganhou a vaga nos pênaltis. Os caras não estavam falando isso de graça. O Flamengo procurou construir essa imagem. Só que ontem foi o contrário, né? Ontem o Flamengo conseguiu, de fato, ter muita determinação, muita superação para conseguir uma vaga na final, depois de uma expulsão inexplicável, com 11 minutos no segundo tempo, e diante do adversário, que aí
cruzou bola, chutou tudo quanto era lugar, tentou de todas as maneiras. Teve essa outra bola aí do Maravilha Martins, que a gente viu a defesa do Rossi, e o Flamengo consegue a classificação. E o torcedor do Flamengo foi muito bem ontem, encheu totalmente o seu setor. Muito se falou que não tinha comprado todos os ingressos. Olha, não cabia mais ninguém, não. Estava cheio o setor do Flamengo, completamente cheio. Não cabia mais ninguém. Estava repleto. E a torcida fez bonito ontem, sendo ouvida várias vezes em Avejaneda, e depois, no final, fazendo a festa da 4ª classificação em 7 temporadas para a final da Libertadores da América. A transmissão pela TV dava para ouvir a torcida do Flamengo mesmo, de fato, mesmo com o grito alto da torcida do Racing. Chegamos, hein? Chegamos e já passamos da audiência brutal, Arnaldo Ribeiro. Vamos avançando. Vamos avançando. E aí? Flamengo está na final. Para mim, eu já classifiquei, que eu achei heróico. Eu achei... Como eu classificaria? Eu achei o que tem de melhor esse Flamengo do Felipe Luiz. Que é curioso, né? A gente fica tentando, às vezes, analisar a trajetória de um técnico que saiu também depois de Fortaleza. O time saiu chamuscado de Fortaleza e o Felipe Luiz particularmente com essa situação da teimosia, enfim. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Felipe Luiz completou um ano de Flamengo faz um mês. Não é um ano de Flamengo, ele completou um ano como técnico profissional há um mês. Ele é praticamente um estreante. E vamos combinar, um estreante que o Mauro lembrou desse jogo com o Corinthians, e de fato, na Copa do Brasil do ano passado, ele lembrou muito pelas circunstâncias essa armação tática com a linha de 5. Em um ano e um mês, o Felipe Luiz ganhou uma Copa do Brasil, o time estava desacreditado, ele leva o time à final da Libertadores e ele está disputando o Brasileiro de pontos corridos na ponta, coisa que o Flamengo não fazia há muito tempo. Então é um recorte excelente para um técnico principiante, espetacular. Não é normal isso, né? E acho que ontem ele teve essa versão mais Simeone, digamos assim, do que própria, só citando as fontes, né, que ele bebeu, né, que ele passou como jogador, que eu acho, para mim, a principal virtude do Flamengo dele, que é a capacidade incrível de não tomar gols. Porque, normalmente, talvez pela essência, pelo DNA rubro-negro, pela expectativa, pelo seu malvadão, como você fala, a gente fica imaginando o Flamengo do Arrasca, o Flamengo do Bruno Henrique, o Flamengo do Samuel Lino, do Pedro. O Felipe Luiz transformou o Flamengo no Flamengo do Rossi, que é um goleiro que não toma gol. E um time que não toma gol, ele está perto de ganhar tudo. E o Flamengo está perto de ganhar a Libertadores e está perto de ganhar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos também. Esse é o principal diferencial deste Flamengo. É a capacidade inacreditável de não ser vazado, né? E ontem foi assim, na eliminatória foi assim, ele não tomou gol algum. E a linha de 5 dele é a melhor coisa que tem. E por que o time não pode jogar assim de vez em quando? Né? É pecado? Não, ainda mais nessas circunstâncias. O Casão foi muito feliz no intervalo. Porque a Libertadores, ela tem muito isso. O modo como um árbitro conduz a Libertadores é muito parecido, independentemente. O árbitro normalmente é caseiro, normalmente ele vai mais rigoroso com o adversário, chega a expulsar, mas depois que ele expulsou o jogador, não tem mais jogo. E para um time que não tem criatividade contra o Racing, foi o pior dos momentos. Todos os momentos bons do Racing foram com o Flamengo atacando o Racing no primeiro tempo. Depois da expulsão, ficou o Bumba Meu Boi. E a linha de 5 do Flamengo, entre o Danilo lá e o Bruno Henrique como escape, fechou totalmente os espaços e o Flamengo praticamente não correu riscos. É claro que a coisa fica viva até o acréscimo, o Casão descreveu bem também, uma hora o Bumba Meu Boi, a bola cruzada ela pode sobrar, como sobrou para o Vieto, mas é incrível a capacidade do Flamengo não ser vazado. E aí, Tironi, com essa marca, nós podemos ter um Flamengo, não o Flamengo que foi há 4 vezes na final da Libertadores em 7 anos. A gente pode ter de novo um Flamengo que vence numa mesma temporada Brasileirão e Libertadores, que é muito difícil. O Botafogo fez isso ano passado e o Flamengo, mesmo o Flamengo fez com o Jorge Jesus lá atrás. Mas, se você pegar o recorte, o Jorge Jesus era um técnico consagrado, tinha passado por um monte de lugar,
Surpreendeu, mas quem surpreende mesmo é o Felipe Luiz em um ano de trabalho, com uma Copa do Brasil, uma final de Libertadores e a disputa do título brasileiro. Né? É muita coisa para pouco tempo de treinador. Ele vai errar, ele não vai ser perfeito, ele vai fazer algumas escolhas erradas. A estratégia de Fortaleza foi errada, a gente insiste nisso. Ontem tem uma coisa curiosa na coletiva, não sei se o Mauro concorda, e achei muito pertinente. Ele fez um apelo ao torcedor do Flamengo. Por favor, ajudem os jogadores que estão sem confiança a recobrarem a confiança, porque eu vou precisar deles. Então ele já sinalizou contra o Sport, que é isso agora. Agora a bola, a batata quente está com o Palmeiras. Vai pro Palmeiras, já está aqui, ó. Já está aqui em São Paulo, a batata quente, que está chovendo. O Flamengo joga com o Sport no próximo final de semana pelo Brasileirão. O Palmeiras ainda tem que se classificar na Libertadores. E o Palmeiras vai a Caxias. O Flamengo recebe o Sport. E aí o Felipe Luiz vai dar, enfim, um descanso. Vocês viram ontem? Ah, não, porque o Flamengo só trocou 4 jogadores em relação ao Racing para jogar com... Como foi a atuação física do Arrascaeta, do Jorginho ontem? Os caras não conseguiam jogar. Evidente. Os caras estavam em Fortaleza, os caras não conseguiam andar em campo. O Jorginho não conseguia. Até os 30 minutos do primeiro tempo, ok. Depois dos 30 minutos não deu mais. O Luiz Araújo também cansou. O Varela foi sobrecarregado. Não tem mágica para quem joga tantas partidas. Então ele vai ter que dar o descanso para todo mundo, possivelmente, para a maioria, contra o Sport em casa. E vai ter que usar os caras que têm pouca confiança. O Samuel Lino, o Everton, que entrou depois. Esse repertório todo de jogadores que o Flamengo tem, ele vai ter que colocar esses jogadores para disputar o Brasileiro e poder correr nas duas frentes. A final é só dia 29 de novembro. Até lá o Flamengo tem um monte de partidas pelo Brasileiro. Pode ter a companhia do Palmeiras na final, a gente não sabe ainda, mas vai ter a companhia do Palmeiras impreterivelmente no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que essa circunstância, ela implica a utilização de mais jogadores e mais variações. Mas para mim o personagem da classificação para a final, além do Rossi, é o Felipe Luiz. E esse Flamengo é o Flamengo do Felipe Luiz e do Rossi. Mais do que da artilharia pesada que o clube sempre mostrou e ostentou. Mauro, eu queria te ouvir sobre isso, sobre o Felipe Luiz, que estava de fato pressionado, não, mas estava sendo criticado no fim de semana e tudo mais. Eu queria te ouvir sobre isso que o Arnaldo falou, sobre o Felipe Luiz e também sobre o time. Eu vou só dar um pitaco rápido. Para mim, esse time do Flamengo que está nessa final é diferente dos que foram para as outras finais. Nas outras finais, o Flamengo era muito técnico, era um time melhor que os outros, assim, né? Até na final contra o River sofreu, mas era um time muito forte do River também. Agora, o jogo, em Libertadores, ele deitou quando foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Agora, esse time parece que ele tem várias facetas. Se defende de forma interessante quando precisa, mostrou alma ontem. São várias coisas que esse time tem. Essa é a questão. O time também tem a cara do time banana, né? Central Córdoba foi assim, Estudiantes foi assim, com Santos foi assim, e contra Fortaleza também. Primeiro tempo blasé, um time desinteressado. Ah, mas tem uma semifinal de Libertadores, aí entra o Felipe Luiz. Se você tem jogadores cansados, jogadores que estão com a cabeça em outro jogo, que é mais importante, então usa o elenco. E ele insistiu em colocar jogadores que não deveria ter colocado no sábado. A análise de um jogo não pode contaminar o contexto. A gente tem que ser honesto com as coisas como elas acontecem. E o Felipe já cometeu alguns erros assim, que são naturais até para um técnico que ainda não tem grande experiência. Eu até conversava ontem com um amigo, ele estava falando sobre uma outra questão. Ele precisa dar mais valor a um outro aspecto no futebol, que vai além do modelo de jogo, além da questão da estratégia, que é isso que você falou no começo aí. Eu até escrevi isso no meu blog ontem. Alma, raça, disposição, superação. O esporte envolve isso também, não só o futebol. O esporte envolve também momentos de superação, concentração ao extremo em situações adversas. Era o que estava acontecendo ontem na partida. E o time dele conseguiu fazer isso. Então, eu acho que falta a ele, nesse processo de amadurecimento, valorizar um pouco mais isso. Às vezes é preciso algo mais. Ontem foi preciso, os jogadores deram algo mais, né? Mas a questão é que o Flamengo às vezes oscila demais, tem uma queda muito acentuada para jogos em que o time é blasé. E isso é um negócio que o torcedor não vai tolerar jamais, né? Ele pode sim apoiar os jogadores que estão
estão sem confiança. Eu acho que no estádio os torcedores até apoiam muito mais do que reclamam. Os que reclamam são minoria da minoria. É mais em rede social que tem a Flamimimi, que é insuportável, né? Reclamando de tudo. Ontem tinha gente que não parecia não ter gostado. Impressionante. O cara não ficar satisfeito com a classificação arrancada da maneira que aconteceu, né? Teve gente ontem também achando, não jogou muito bem. Como não jogou muito bem? Isso aqui é o quê? Uma exibição de gala jogando numa situação totalmente adversa, com menos um homem desde os 11 minutos do segundo tempo. E quem está em campo está consciente do seguinte, porra, esse cara prejudicou a gente. Porque a expulsão foi um negócio que não deu para entender. Aliás, outro detalhe ontem da arbitragem, omissa com relação a Gustavo Costa e os seus auxiliares. Foi de fazer inveja a certas comissões técnicas que atuam no Brasil. Eram 4 integrantes o tempo todo, fora do banco, na área técnica, e um deles, um auxiliar, com uma camisa branca com um casaco nas costas, assim, azul, tipo o tio Suquita, sabe qual é? Amarrado. Esse cara entrava no campo. A televisão, não sei se mostrou muitas vezes, mas aí eu estava de olho, que eu estava atrás dos bancos ali. Ele entrava no campo, pisava dentro do campo toda hora para fazer gestos e supostamente orientar os jogadores. E o Bandeirinha estava do lado, não fez nada, o quarto árbitro nada. Aí o Bandeirinha foi lá e pediu um cartão vermelho que o árbitro deu para o equatoriano Plata. Então, eu acho que o time tem essa qualidade de se defender bem, ele se preocupa com isso, eu acho que isso é uma enorme virtude. Times de futebol têm que saber se defender, não basta saber atacar. E isso, de novo, foi fundamental no jogo de ontem para conseguir a classificação, que teve um viés heróico. Só quem estava no estádio, então, quem estava vendo na televisão, com certeza percebeu que você nota que assim, é uma situação de extrema, que é muito tempo com um jogador a menos, contra um adversário que vai te incomodar, mesmo sendo um time de baixíssimo repertório, muito em função, na minha opinião também, como eu falei, do trabalho técnico que deu certo até aqui, mas não oferece muitas alternativas. Mas teve lá a bola na área o tempo todo. Você tem um adversário que passa todo o segundo tempo praticamente perto da tua área, né? E tanto ele ficou com a consciência pesada que ele expulsou o Rojo sem motivo. Ele parecia estar como, pô, será que eu fiz o certo? Primeira chance, meteu o cartão vermelho do jogador do Racing. Aí foi no VAR, aí foi chamado no VAR. E retirou o cartão, o que foi correto, não havia motivo para expulsar também, né? E no final ele deu só 6 minutos. Louco para acabar com o jogo. Louco para acabar com o jogo. Porque me pareceu que o Piero Mazza expulsou e depois ficou com aquela coisinha na cabeça, sabe? Pô, será que eu errei? Será que eu acertei? Putz, o que vai acontecer aqui? Porque foi muito estranho. A expulsão do Rojo foi muito estranha também. Um choque de cabeça com o Léo Pereira, né? E depois os 6 minutos. A gente estava esperando o quê? 9, 10 minutos de acréscimo. Ele deu 6. E acabou faltando 15 segundos. Não ia ter mais nada. A bola estava na mão do Rossi ali. Ele ia dar um bico para longe e o jogo ia acabar. Mas você percebia ali que ele vai acabar o jogo logo antes que dê algum problema aqui, porque eu expulsei o jogador. É muito claro que o árbitro estava inseguro com relação à própria decisão tomada, influenciado pelo Bandeirinha, mas não olhou o VAR porque não quiseram olhar. Olha, o Felipe Luiz, o Arnaldo estava ressaltando a presença dele, ele chega à sua 4ª final com o Flamengo e tenta ser campeão agora como técnico também, já foi campeão como jogador, e campeão da Copa do Brasil no ano passado. Eu quero que o Casão fale um pouco sobre o Felipe Luiz, mas só vamos ouvir o Felipe Luiz e o Casão fala na sequência. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo está cheio, está recheado de jogadores multicampeões. E nós estamos muito felizes de estar nessa final e vamos ter muito caminho até lá, mas vamos desfrutar muito desse momento.
Muito bem, tá aí o Felipe Luiz falando. Vamos colocar na tela. Bom, pessoal, é isso aí. Ó, o Felipe Luiz está de parabéns. Um ano no comando do Flamengo, tudo isso que ele já fez. E é um time que não toma gols, toma pouquíssimos gols, né? Então, o trabalho dele está sendo muito bem feito, temos que aplaudir. E para mim, ontem o time fez o que tinha que fazer mesmo. Tinha um resultado em mãos, né? Só não podia tomar gol, como não tomou, né? Então, o Flamengo está de parabéns. Felipe Luiz, trabalho ótimo. Aí você viu ele falando aí, né, que pretende estar na final, né? Mas como o futebol é rápido, né? Ele quer dizer o seguinte, né, que amanhã ou depois o Flamengo vem mal, e os caras mandam ele embora. Mas isso não vai acontecer, né? Ele vai ser campeão da Libertadores pelo Flamengo também. E outra coisa, o Cheiro Verde, se hoje eles não se classificarem, como a pressão tá toda pra cima deles, eles vão pipocar no Brasileiro também. Pode ter certeza. Que a pressão vai ser muito grande em cima deles. E o Flamengo tem a chance de levantar 2 canecos esse ano, né? E eu acredito que o Flamengo vai conseguir. E você? Você acredita no Flamengo? Deixa aqui nos comentários. E aí, eu quero que você deixe também aqui seu palpite pro jogo de hoje. Palmeiras e LDU. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo.